Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje o Sarau Química em Arte tem o prazer imenso de receber aqui a flautista, clarinetista e professora da Associação do Movimento de Compositores da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Sheila Moisés. Seja muito bem-vinda, Sheila. Boa noite, Martinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma alegria enorme estar aqui para contar um pouquinho da minha história. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. A gratidão é toda nossa, Sheila, por você dispor do seu tempo, a sua dedicação, de contar justamente a sua história de vida e a sua história envolvendo as ações sociais e a musicalidade que você desenvolveu ao longo de sua vida. Sheila, você que tem uma história vinculada a projetos sociais, estudo na música, participou de várias apresentações, gravou CDs, é compositora, mas você poderia contar aqui para nós, Sheila, um pouco da sua história de vida antes de estar junto à MC?
Então, desde pequena, eu tive esse contato com a música, né? Porque os meus tios, meus primos, na parte da família do meu pai, são músicos. Então, quando acontecia esses encontros, né, familiares, eu sempre ouvia meus tios cantando, meu tio tocando violão, né? Eles cantavam serestas, meu tio tocava choro. Então, a música teve sempre constante comigo, né? Desde pequena. Então, meus pais sempre me incentivaram a aprender a tocar um instrumento. Meu primeiro instrumento foi o teclado, mas só que eu não fiquei muito tempo. Aí, passei na adolescência, eu aprendi um pouco de violão também, abandonei, porque a minha vontade mesmo era aprender um pouquinho para tocar as músicas que faziam grandes sucessos, né, na época. Então, eu não tinha assim nenhum pensamento de ser musicista, né? Então, eu tinha sonho de entrar para a Marinha e fazer uma carreira lá dentro. Aí que entrou a MC na minha vida, que foi um divisor de águas. Sheila, embora o Rio de Janeiro ele respire cultura, a cultura musical, o choro, o samba, mas nem todos os locais do Rio de Janeiro têm fácil acesso a esta cultura. É, verdade. Aqui no Rio de Janeiro, assim, a gente tem uma riqueza, né, cultural, de movimento cultural, mas aqui na Baixada ainda assim é um pouquinho precário. Então, para a gente ter acesso, a gente tem que ir lá para a Zona Sul, se deslocar daqui até lá, que é 45 minutos, para ver uma peça de teatro, entendeu? Ver shows de artistas também, né? Porque é muito difícil um artista vir aqui na Baixada e fazer a sua apresentação, né? Então, essa questão de acesso. Então, a gente sempre está indo na Zona Sul, que tem mais a facilidade, entendeu? De você ter acesso. Sheila, agora, nessa busca aí dos trabalhos sociais, você se encontrou na MC, que é a Associação do Movimento de Compositores da Baixada Fluminense aí no Rio de Janeiro. Você poderia contar um pouco como que foi essa sua trajetória na AMC e que tipos de aprendizagem você trouxe para a sua vida? Então, a AMC é um projeto social localizado aqui em São João de Meriti, né, no bairro de Vila dos Teles, onde atende crianças e jovens da Baixada. Então, a gente tenta trabalhar com resgate de obras de grandes mestres, como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Cartola, entre os outros mestres. Então, quando eu entrei na escola, na verdade, eu sabia que eu não pensei que eu ia ficar assim, tanto tempo, né? Hoje eu completo o quê? 20 anos de AMC. Então, é muita estrada. Então, quer dizer, e o meu envolvimento com a AMC foi muito rápido. Então, quando eu entrei, depois de um ano, eu fui convidada para ser monitora, depois instrutora. Então, hoje eu sou professora e todos os professores lá da escola foram também alunos. Então, eu lembro que eu queria fazer violão, né? Continuar dando para dar continuidade que eu tinha aprendido, mas eu sabia que eu pensava assim, não vou ficar muito tempo, tá? Porque eu tinha outras metas, né? E aí entrei, não tinha vaga para violão, porque antes eu queria violão ou teclado, mas a procura era muito grande, então só tinha vaga para clarineta. E aí eu entrei na clarineta sem saber o que era de clarineta. Quando eu vi o instrumento, eu me apaixonei. E aí depois eu não queria nem mudar mais de instrumento, eu fiquei direto nela, né? Então, a escola, além de desenvolver esse trabalho que é o de dar a possibilidade de profissionalização, né, na música, também ela trabalha uma outra questão, porque é através da música que também trabalha a formação de cidadania. Então, isso eu acho assim genial,
porque eu era uma Sheila antes e depois eu tornei outra Sheila, porque antes de entrar para a MC eu era muito tímida. Então a escola me ajudou muito nesse lado, pessoal, entendeu? Então é uma riqueza, assim, é um projeto que assim, eu me orgulho muito de fazer parte. São poucas pessoas que pensam no bem-estar social e trabalham em prol do desenvolvimento da juventude e da infância propriamente dita, principalmente na questão musical. É uma doação muito linda que você faz do seu trabalho para com a comunidade aí da Baixada Fluminense. Sheila, você teve a oportunidade na MC de conviver e trabalhar e estudar com Bernard, um dos fundadores da MC. Você poderia contar aqui para nós como que foi esse período, que tipo de legado ele deixou para a sua formação musical e também de vida? Vamos aqui segurar a emoção, porque falar do Bernard, assim, dá aquela emoção, sabe? Porque ele me ensinou muito além do que ler a partitura, né? Ele me ensinou, assim, de uma forma objetiva, assim, direta, o que é a política, porque antes eu não queria nem saber, entendeu? Quando ele vinha falar sobre o que estava acontecendo ao nosso redor, aí eu falava assim, não, Bernardo, não toca mais nesse assunto, não, porque eu fico muito triste e tal. E aí ele me mostrou de uma forma tão clara, sabe, que a gente não tem como viver sem falar da política, né? Porque ele chegou assim e direto mesmo para mim, né? Falou assim, ó, você é política, eu sou a política. A gente estava dentro da escola e falou assim, essa escola toda aqui é política. Então, ele me deu, assim, ele fez com que eu tivesse uma consciência, né, e uma responsabilidade pelo que está acontecendo ao meu redor, né, que não basta cruzar os braços e reclamar, a gente tem que sempre mostrar sua posição, entendeu? Sobre tudo, todos os assuntos. Então, eu fico até me questionando, depois dessa conversa, né, eu fico sempre, diariamente, assim, pô, o que eu estou contribuindo para melhorar o cenário da minha cidade? Então, a gente começa a refletir um monte de coisa, porque, como ele falou, pô, se eu sou a política, se nós somos a política, então o que acontece? O governo que está aí é o reflexo, é o reflexo da gente, né, da sociedade. Então, isso me assusta muito, né, no momento que nós estamos vivendo. Então, a gente fica sempre nesse questionamento. Caramba, como é possível mudar esse cenário, né? Como é que a gente pode fazer isso? Então, é uma pergunta que diariamente fica na minha cabeça, né? Porque é aquilo, tem que mostrar, tem que se posicionar, tem que puxar a responsabilidade, né? Ele sempre falava isso, tem que puxar a responsabilidade para você. Além dele me mostrar esse lado, que na verdade assim não foi assim, é um conjunto, né? Porque lá a intenção da escola, eu acho que isso é o maior barato, assim, um trunfo que acho que o que me segurou lá foi exatamente a amizade, porque a gente tem assim, o contato com o aluno e o professor não é aquela distância, sabe? Ah, ele é meu mestre, opa. É claro, a gente tem todo o respeito, mas só que o que acontece? A gente se envolve, se torna uma grande família. Então, é, eu tinha um contato com o Bernard de ir para a esquina de assim um bar e ficar conversando sobre a vida. Então eu ia para a casa dele, entendeu? Que é da Lena também, a Lena é diretora da escola, também uma das fundadoras da MC. Então eu ia para a casa deles, né? Então a gente tinha muito essa troca, né? E, e aí
Bernard me ensinou tudo, o que ele sabia, ele me passou, entendeu? A ler partitura, trabalhar em grupo, né? Então, foi uma questão muito legal, porque, assim, a partir quando, assim, um aluno desenvolve o seu instrumento, ele começa a juntar com os outros alunos, né? Um aluno de violão, um aluno de cavaco. Então, desde o início, a gente começa a trabalhar em grupo. Então, é nesse momento que a gente aprende a escutar, entendeu? A debater as ideias, né? E a gente vê que o trabalho coletivo, pô, é prazeroso, assim, o resultado é maravilhoso. Sheila, agora todo esse trabalho em grupo e essa memória rica que você traz aqui de Bernard, vocês acabaram homenageando o Bernard com a música Quando Eu Partir. Você poderia apresentar aqui para nós esta música e comentá-la também? Bom, então vamos apresentar a música Quando Eu Parti, que é do Bernard. A gente fez o ano passado, né, um vídeo, porque era o aniversário dele. Então, a gente fez essa pequena homenagem, porque o Bernard ele está sempre presente, entendeu? Sempre presente nas nossas vidas. Então, essa música, Quando Eu Parti, é dele, com a parceria de um outro compositor, que também foi um dos fundadores da MC, que é Ronaldinho da Matriz. E aí a gente fez essa singela homenagem para ele. Sheila, é uma lembrança riquíssima aí em sua vida e uma homenagem ímpar aí para o Bernard, que com certeza onde ele está muito feliz em saber que deixou bons frutos na MC. E o que eu acho mais bonito também nesse vídeo é que participa o filho da Samara, o Pedro.
pequenininho, assim, enquanto já tocando o tamborim. Então, eu sei que vai passando isso para a geração, vai passar com os amigos, porque foi uma coisa que o Bernard deixou também, né? Que com os amigos fica mais fácil de realizar um sonho. Então, esse foi um sonho do Bernard, de montar essa escola de música, e ele conseguiu graças aos amigos. Então, os amigos são fundamentais nesse processo todinho, desde a criação até hoje, os amigos da MC. Bom, em falar em amigos, há vários grupos formados na AMC. Por exemplo, a Orquestra Retumbante. Você poderia comentar sobre estes grupos que existem aí na AMC? Bem, então, quando a criança começa a desenvolver, né, a gente já começa a juntar um com o outro, né? Então, lá tem a orquestra retumbante, tem o grupo de choro e samba, tem a orquestra de percussão que nós chamamos de pandeloucos, tem os flautistas da MC, tem banda de pifes, então são vários grupos formados lá na MC. E aí o que acontece? A gente pega esses grupos, né, para se apresentarem também nas escolas públicas, porque a gente também tem outros projetos dentro da MC, que é músicas nas escolas, tem a música também na praça, né, que a gente leva os alunos para tocarem também. Bom, então nós temos lá um projeto que é a oficina de samba e choro, que aí já é um processo de profissionalização, que a gente convida dois músicos, compositores, né, respeitadíssimos e já reconhecidos, né, por envolvimento com as nossas raízes culturais. Então, eles são só acompanhados pelos professores e alunos da MC. Nenhum momento a gente ensaia com eles. Eles mandam o repertório, né, com o tom das músicas, e aí a gente cai em cima daquelas músicas, procurando o CD, vendo o vídeo, para deixar exatamente como está no CD e no vídeo, né? Então, esse acontecimento, essa roda de feijão, que também a gente chama a oficina de samba e choro, de roda de feijão, é um momento mágico, porque é uma troca de experiência incrível. E, assim, lá no nosso. É feito na nossa sede, né? Essa oficina de samba e choro é feito lá na nossa escola de música, né? No nosso quintal. E aí já passou por lá grandes mestres, como Mestre Monarco, Ney Lopes, Zé da Velha e Silvério Ponte, Nicola Krasik, e eu não posso deixar de falar da Daniela Spilman, que foi a partir desse projeto que surgiu a ideia de compor Fuxico de Moças. Então, é um momento incrível, assim, a Dani nem, assim, por falar dela também é uma emoção muito forte, porque, assim, porque falar da Dani, porque o que acontece? Ela foi na nossa escola em 2014, né? Nós já tínhamos perdido um ano anterior o Bernard, né? E em 2010 um outro mestre, Amarildo, que é professor de violão, e ele era coordenador dos grupos. Então, quando o Bernard faleceu em 2013, eu estava com a cabeça assim, caramba, essa escola vai fechar, vai fechar. E aí, o que acontece? De 2013 para 2014, né, foi assim desafiador para todos, né? Porque é ele que ficava de frente, sabe, de conseguir patrocínio, sabe, de manter a escola. Então, quando a Dani chegou, né, e a gente teve aquele contato, porque a gente queria que saísse tudo igual como era antes, sabe? Eu não queria ter nenhuma falha, nada, nada. Manter as atividades da escola. Então, quando ela chegou lá na escola, eu já conhecia o trabalho da Dani há 10 anos. Né? Eu escutava sempre o CD dela, era o meu estudo, né?
de escrever, escutar a música, fazer a partitura. Então, o que acontece é como se eles, né, tivessem me dado uma resposta assim de não, vai, continua, sabe? Continua nesse caminho aí, porque ela me ajuda muito. Depois disso, a gente ficou assim, assim, a gente se tornou muito amigas depois dessa parceria. Então, ela vem me ajudando muito, né, nos estudos. Então, eu só tenho que agradecer, porque além dela ser essa instrumentista, essa artista extraordinária, ela é uma pessoa generosíssima, gigante. Então, eu aprendo muito com ela e eu só agradeço imensamente. A música nos uniu mesmo, entendeu? Foi incrível essa roda, sabe? Eu não esqueço. Acho que eu lembro de todos os detalhes. Foi incrível mesmo, foi mágico. Sheila, você citou agora a música Fuxico de Moças, que você acabou fazendo uma composição em parceria com a Daniela Spillman. Você poderia contar um pouco da história desta música e como que ela acabou finalizando com a presença da Daniela Spillman e apresentá-la aqui para nós? Bom, então foi através, né, dessa oficina Samba e Choro, porque quando ela chegou, eu descobri também que além dela ser essa instrumentista fantástica, extraordinária, ela também é uma compositora de mão cheia. E eu tinha um pedaço, eu tinha uma frase assim solta que eu não conseguia concluir essa composição. Então eu fiquei naquilo, caramba, eu falei, puxa, aí como ela foi assim uma simpatia com todo mundo, né, com a equipe toda. Aí eu falei assim, puxa, eu fiquei com aquele negócio no pensamento, puxa, ela poderia, será que eu devo fazer um convite de parceria? Aí, mas eu fiquei, não, naquele momento eu falei assim, não vou fazer isso não. E aí foi passando, aí depois de 3 meses, né, acho que no finalzinho do ano, acho que no mês de novembro, eu cheguei para a Lena, que a Lena é a diretora, né? É a nossa mãe, a Lena é a nossa mãe, né? Que é a diretora lá da escola. Então, eu cheguei para ela e mostrei um pedacinho da música, Fuxico de Moças. Aí a Lena falou assim, caramba, legal, de quem é essa música aí? Aí eu falei assim, então, eu que fiz essa frase, esse pedacinho dessa música. Aí ela, caramba, tá muito legal, pô, muito bem. Aí eu falei assim, então, Lena, eu não consigo concluir de jeito nenhum essa música. Será que eu devo? O que você acha de eu fazer esse convite para a Daniela Spillman? Aí a Lena virou para mim e falou assim, ué, tenta, não custa nada, vai lá, fala com ela. Isso depois dela ter ido lá na escola, né? Aí acho que no finalzinho mesmo do ano mesmo, eu falei com ela, e aí, Dani, aceita. Aí eu falei que eu tinha um pedaço da música, se ela aceitava, né, a parceria, e, cara, no mesmo dia, assim, ela falou, claro, sabe? Então, pulei de alegria, entendeu? Não acreditando que ela tinha aceitado essa parceria. E aí, quando a gente terminou, no dia do aniversário da Lena, eu dei para ela de presente a partitura Fuxico de Moças. Então, a Fuxico de Moças é uma homenagem para a Lena, que é a diretora lá da escola, que foi o meu presente para ela, porque ela foi assim a ponte, ela foi a responsável pela realização dessa parceria, né? Daniela Spillman e Sheila Moisés. Então, com vocês, Fuxico de Moças.
estar tocando ao lado de Daniela Spillman é uma emoção muito grande de poder compartilhar, além da composição, de toda a musicalidade. Mas também, Sheila, a gente observa na sua composição a influência de vários estilos musicais. Você poderia comentar um pouco mais sobre esses estilos? Então, lá na nossa escola de música, como a gente trabalha com resgate, né, da nossa cultura, então a gente passa por vários ritmos. Então, que é o choro, o samba, baião, maracatu, maculelê, frevo, por vários. Então, quer dizer, toda criança que entra lá começa a escutar todos os ritmos, os nossos ritmos, que são riquíssimos, né? A nossa cultura brasileira é muito rica. Então, quer dizer, a gente trabalha com esses ritmos. Então, a minha influência na hora de compor é tudo essa mistura toda. Então, baião, samba, choro, né? Eu mesclo tudinho, aí pronto, aí sai. Mas falando aí de improvisação, tem uma música que vocês gravaram chamada Benguelê. Como é que foi esse processo de construção dessa música, Sheila? Comenta aqui conosco. Então, Benguelê surgiu assim, porque a gente tenta sempre fazer uma homenagem, né, a alguma pessoa importante da nossa cultura. Então, estava assim, prestes a Clementina de Jesus, né? Estava pertinho de ser a data do aniversário dela. Então, a gente ficou pensando assim, pô, o que a gente poderia fazer para homenagear a Clementina de Jesus? Aí, como a gente está nesse momento de renovação, porque é de reinventar, né? É um desafio diário, né? De prender os alunos, de ter a atenção dos alunos, a gente resolveu improvisar também os nossos instrumentos, porque tem alguns alunos da percussão que também não têm instrumento. Então, com a percussão é mais fácil de improvisar. Então, tem os professores, né, que são o William e a Jéssica. Então, eles ensinam uns instrumentos improvisados. Então, foi uma ideia para mostrar também para eles que é possível, né, fazer ritmo com instrumentos improvisados, né? Então, tem aluno que pega balde e faz de tantã, né? Pega um fel, tem a francesa, né? Que aí dá para fazer um triângulo, sabe? Então, são instrumentos que a gente tenta passar para os alunos, para aqueles que não têm, né, o instrumento. Então, essa música foi também de trazer uma novidade, mostrar para os nossos alunos também que é possível usar outros artifícios. Então, foi assim que surgiu a ideia, para mostrar também para os nossos alunos que é possível tocar com instrumentos improvisados. Benguelê, 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 ó mamãezinha, Benguelê, 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 ó mamãezinha, Benguelê, traca, traca, vinanã, tatarecó, traca, traca, vinanã, tatarecó. Kizumba, como tá, como tá no seu jacutá. Vamos saravá, vamos saravá, vamos saravá, vamos saravá. Mamãezinha pisou na terra, Capinha pediu pra falar. Mamãezinha mandou me chamar. Vamos saravá, vamos saravá, vamos saravá.
interessante nessa música que você aproveita o som da folha de papel da partitura para fazer parte do elemento percussivo. Como é que foi isso? Cara, nem sei como veio essa ideia. Porque o que acontece é como o professor de violão, né, que é o Daniel, fez a base, aí pô, eu falei assim, caramba, eu tenho a partitura dessa música, porque a gente queria saber qual era o melhor, porque primeiro a gente tinha uma outra ideia de ser cantada, né, assim, de todo mundo tocar tal. Aí, cara, do nada, eu não sei, eu fui procurando as partituras, sabe, do Benguelê, fui procurando, aí eu falei, gente, tem som, essas folhas aqui tá surgindo som. Caramba! Aí eu comecei, aí como o Dani tinha já feito, a base já tinha mandado, né, para o grupo, e eu vi que o som das folhas dava, aí eu falei assim, pô, eu vou brincar. Aí eu apertei o REC, eu nem sabia que essa imagem ia valer. Eu fiz assim, foi, sabe, de improviso. Imagina pegar as folhas e jogar tudo para o alto. Então, imagina como é que ficou o meu quarto cheio de partituras espalhadas. E aí eu fui vendo que as folhas também tinham som, então eu fui fazendo isso. Caramba, quando eu enviei para o grupo, eles não aguentaram. O cara falou assim, caramba, não acredito, cara. Você é muito doido, você é muito maluca. E aí a Lena adorou a ideia, falou assim, é isso mesmo, vai ficar assim mesmo, vai ficar assim. E aí foram os outros criando também, né, buscando. E aí, você vai fazer o quê? A Sheila já fez a dela, e aí, você vai fazer o quê? Aí, né, foi aquela loucura que eu vou improvisar. Qual vai ser o meu instrumento improvisado? Cara, que foi muito divertido. O processo, né? Sheila, com certeza vocês colherão muitos bons frutos com o trabalho brilhante que vocês desenvolvem aí. Tanto é verdade que em 2015 vocês receberam um prêmio num festival de música aí em São João de Meriti. Você poderia compartilhar conosco este momento? Cara, esse momento foi incrível, assim, foi emocionante, foi uma das apresentações mais lindas que eu já vi, que eu já me apresentei, porque imagina você ganhar um festival com uma composição, entendeu, autoral, caramba, foi incrível. E eu devo, né, esse prêmio à Lena, porque ela que me incentivou a participar desse festival. Então, no último dia de encerrar as inscrições, eu com os meus amigos, e aí, topa fazer esse vídeo? Aí, vamos lá. Caramba, no último dia a gente enviou para concorrer esse prêmio, né? Que o prêmio era fazer um CD, né? Era R$ 10.000. Aí, caramba, quando a gente viu que fomos selecionados, e depois para a final, e depois veio aquele prêmio anunciando, né? Anunciado pelo grupo Fundo de Quintal. Caramba, foi uma emoção enorme, sabe? E aí eu lembro que uma colega, né, que é a percussionista Fabiana, ela sempre, porque assim, eu sou muito emotiva quando eu falo, né? Então, ela falava assim, Sheila, quando você for falar, não olha para mim, porque eu sei que eu vou chorar. Então, cara, aí naquele festival, na final, eu vendo ali os meus pais, vendo os alunos, sabe? Vendo os amigos da MC, vendo ex-alunos, sabe? Uma torcida. Nossa, foi uma emoção, foi incrível. E essa música, Feliz Ano Velho, né? Ela surgiu depois quando a Dani aceitou meu convite de parceria. Então, surgiu no finalzinho mesmo de 2014. E aí eu resolvi, eu olhei assim para a partitura, eu falei assim, pô, Feliz Ano Velho. Essa música é para homenagear os meus mestres queridos. Então, por ordem cronológica, Feliz Ano Velho é em homenagem ao Bernard Van der Waals, a Marildo Cardoso e Daniela Spilman.
que é interessante é a empolgação do público ao escutar a execução de uma música maravilhosa, uma composição magnífica que você acabou homenageando todos os mestres que você teve. Porque foi assim, 2004 foi assim, como eu falei, né, antes, foi um ano desafiador mesmo, sabe? Que a gente estava naquela que a gente ia conseguir manter as atividades da escola. E aí, no ano seguinte, já apareceu assim esse festival de apresentar uma composição. Então, caramba, parecia que estava assim, tudo escrito, sabe? Parecia que meus mestres de lá falavam assim, pô, é essa música aí, sabe? Porque assim, ela veio pronta, sabe? Foi uma coisa assim, foi rápido, assim, uma coisa de 10 minutos. Foi só a Dani ter aceitado a parceria, que logo depois, assim, veio ela prontinha. E depois, no ano seguinte, esse festival apareceu, sabe? Então, incrível, foi assim, foi emocionante mesmo. Ainda mais que na final estava todo mundo, entendeu? Tava a minha família, né? Tava os amigos da MC, tava ex-alunos, alunos, sabe? Então era aquela torcida mesmo, sabe? Então não tinha como não ganhar. Tava uma torcida em peso lá. Foi incrível mesmo, foi emocionante. Ô Sheila, agora, em falar em homenagens, tem uma música em especial que você homenageia a sua irmã. Você poderia compartilhar aqui conosco a história e a música para a sua irmã? Conselho de irmã, né, foi feito em homenagem para minha irmã, ela não poderia ficar de fora dessa homenagem, porque ela assim, é minha conselheira mesmo, entendeu? Então, assim, a gente tem momentos na nossa vida, né, assim, os altos e os baixos, né, os baixos e os altos, então, quer dizer, ela é que eu abro mesmo o meu coração e falo tudo que eu estou sentindo. Então para eu não me afogar, né, nessas ondas da vida, que às vezes vem umas ondas que se você não tiver alguém, você se afoga, entendeu? Então ela é ali que eu sei que eu posso contar, entendeu? Então sempre eu conto tudo da minha vida, tanto no profissional como pessoal. Então essa é a minha homenagem para ela. A minha irmã é uma das coordenadoras lá da escola e graças a ela que eu entrei na MC, por insistência dela, entendeu? Porque ela entrou na MC também como aluna e ela me falava assim maravilhas, né? E falava assim, pô, você tem que entrar naquela escola tal, os professores são maravilhosos. E aí eu nem dava ouvidos para ela, sabe? Então, hoje se eu tô lá na MC, ó, graças a ela. Então, essa é a minha homenagem para ela, então, Conselho de Irmã. Que eu fiz uma montagem ano passado, que ano passado foi um momento que eu coloquei muito, assim, pratiquei muito amor, assim, muito afeto, sabe? De demonstrar mesmo. Então, também recebi. Então, eu dei e recebi. Então, assim, perto do aniversário dela, eu tinha melodia já, né? Mas só que eu não tinha letra. Então eu pedi ajuda a Manu Barcelos, que é minha parceira dessa música Conselhos, né, de Irmã, e aí eu presenteei ela com essa letra. Ela ficou surpresa e ficou muito feliz, né, de ter recebido esse presente. Então fica aqui a minha homenagem também a ela. Conselho de Irmã, Docilar. É aqui que eu vou ficar, vou tocar um bom samba, meu docilar, editar alguns vídeos, abrir o Facebook, postando pra vocês lembranças. Tenho saudade, com os amigos tenho vontade de me encontrar sem ser no virtual. Lembranças, tenho saudade,
com os amigos, tenho vontade de me encontrar sem ser no virtual. É na quarentena que eu estou, nesses dias difíceis, meu amor, reinventando e trazendo uma forma de manter o equilíbrio emocional. Cantar, dançar, brincar, beber, ouvir mil gargalhadas são remédios que a vida passa, o querer bem de viver tão bem. Cantar, dançar, brincar, beber, ouvir mil gargalhadas são remédios que a vida passa, o querer bem de viver tão bem. Vem se alegrar nessa magia iluminada, alimenta a alma, é a receita de viver tão bem. Vem se alegrar nessa magia iluminada, alimenta a alma, é a receita de viver tão bem. Sheila, agora, além da belíssima composição e homenagem que você faz à sua irmã, e com certeza ela deve ter muita emoção e muita alegria de ter o fruto colhido com a semente plantada, que foi assimilada na MC, né? Agora, e o violão? Você tocando violão com alegria, foi uma das aprendizagens aí ao longo da sua historicidade? Então, eu fui resgatando o que eu tinha aprendido antes de entrar na MC e depois também, porque assim, quando eu entrei lá na MC, eu não tinha conhecimento de nenhuma de ler partitura. Então, era só aquelas cifras simples, entendeu? E continuo tendo só naquela simplicidade, mas como eu estava com contato direto ali com o pessoal ali, então, quer dizer, eu tinha um momento de um intervalo, né, da aula, que eu pegava um violão e começava. Então, eu pedia a dica para o professor, pô, me ensina aqui como é que faz isso, como é que faz esse acorde e tal. E aí, nesse momento pandêmico, né, falei assim, pô, vou levar um violão da escola lá para casa para praticar, né, para voltar, né, meus tempos de adolescência lá atrás, né, lá no início. E aí, pronto, e aí eu estou nesse processo, né, de aprender um instrumento novo. Sempre aprendendo e sempre compondo. Agora, tem uma outra música sua, chamada Choro da Manhã. O que essa música representa na sua vida, Sheila? Ó, essa música também é muito importante, porque quando os meus pais, né, completaram 40 anos de casados, esse foi o meu presente. Então, como você já deve ter visto aí, deve ter reparado, eu adoro presentear familiares, amigos com uma composição.
Então, esse choro da manhã também. Eu tive um amigo também, uma parceria de um amigo que é do Giovanni Della Vecchia, que me ajudou também a concluir, porque eu sempre começo, mas às vezes não chego até o final. Aí eu começo a pedir ajuda para os amigos. E aí, então, fechar essa música aí e tal. Então, essa música é linda também, né? Uma música especial que eu presenteei meus pais pelo apoio que eu sempre tive, sabe? O incentivo. Então, eu tenho muita sorte, muita gratidão pelos pais que eu tenho. Uma composição magnífica que você faz e uma homenagem que, com certeza, seus pais têm muita alegria no coração de receber esse tipo de presente de sua filha. Muito obrigada, Martinho. E está sendo, assim, sempre uma emoção, sabe? Reviver essas histórias, sabe? Então, assim, meus pais sempre me apoiaram, assim, em tudo em si, e ainda me apoiam, entendeu? Então, qualquer decisão que eu tomar, eu sei que eu sempre vou ter eles, né, como a base. Então, é o meu amor maior, né? Então, só tenho que agradecer, cara. Sheila, voltando à questão da MC, que é uma instituição sem fins lucrativos,
onde vocês desenvolvem esse maravilhoso trabalho. Você poderia compartilhar aqui conosco sobre como que é mantida a instituição e nos apresentar todo o site da AMC aqui para nós? Então, a Escola de Música, esse ano ela completa 24 anos de resistência. Então, quem quiser acompanhar, saber mais um pouco do projeto, pode visitar o site, que a gente tem o site, tem Facebook, Instagram. Então, no Instagram é Escola MC, né? O Facebook também, Escola AMC da Baixada Fluminense. Então, tem a programação todinha, de tudo como ela foi criada, entendeu? O processo todinho. Então, quem quiser saber mais um pouquinho do nosso projeto, só visitar o site. Então, nós temos uma campanha, né, de bater uma meta de conseguir 1.000 amigos do ano mensalmente. Então, na nossa página, lá no nosso site, é só clicar da sua disponibilidade, né, a partir de R$ 30. Então, você pode se tornar já um amigo da AMC. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, aos amigos, e também eu não posso deixar de agradecer a deputada Jandira Fegali, né, pela emenda parlamentar sobre o projeto, a Lei Aldir Blanc. Essas iniciativas são esses apoios que está conseguindo nos manter nessa atividade aí. Então, convidamos a todos e a todas que estão nos assistindo hoje no Sarau Química em Arte e que possam entrar, então, no site da AMC e fazer a sua contribuição, de ser um amigo da AMC. Sheila, agora em relação à pandemia, você acabou postando uma série de vídeos chamado Choro na Janela. Você poderia contar um pouco sobre essa história do Choro na Janela no ano de 2020? O Choro na Janela foi um movimento criado pelo Silvério Pontes e a Daniela Spilman, né, minha madrinha musical, que religiosamente, todo dia, às 18 horas, tínhamos que ir para a janela para tocar um choro. Então, isso manteve os meus estudos e também o meu contato com os alunos da MC, porque foi um momento onde tudo paralisou, né? Então, a gente estava meio assim, agora, o que vai ser? Então, a gente também tinha aquele pensamento que ia durar só 3 meses, né? Então, o Choro na Janela foi uma fonte, né, de inspiração para eu manter os meus estudos e ter um contato com os alunos. E o bom que tornou uma proporção que eu comecei a ter contatos também com ex-alunos. Então, era muito gratificante ver um aluno também indo para a janela e tocar uma música. Então, aí, eu resolvi postar também no meu canal do YouTube. Então, tá lá. 90 músicas, né? Porque ficamos 3 meses, assim, nessa rotina. Então, foi um processo muito legal, que adorei fazer parte desse movimento, né? Foi um grande aprendizado para mim. Sheila, e qual música você escolhe aqui para apresentar para nós no Choro na Janela? Martinho, olha, essa é uma tarefa muito difícil, porque, sabe, cada música tem a sua importância. Então, por exemplo, tem Vibrações, que foi uma música que eu entrei, né, nesse movimento. Eu entrei no 3º dia. Então, quando eu toquei Vibração, foi incrível, cara, que, assim, eu preparei todo o cenário, né? Então, quando eu comecei a tocar, eu joguei a imagem da Dani na TV, porque ela e todos os amigos, né, do Choro na Rua tocava ao vivo mesmo, abria o canal e tocava ao vivo. Eu não, eu sempre gravava meus vídeos e postava logo depois, né? Então, quer dizer, 18 horas eu apertei o REC do meu celular, apertei a gravação, esperei a Dani aparecer na tela da TV e aí eu apareci para tocar junto com ela. E aí tem uma parte no meio que foi muito engraçado, que assim foi uma surpresa, porque parecia que a plateia, porque ela tinha um público, né, do prédio dela,
ia todo mundo para a janela para assisti-la, né? E aí, no momento que eu viro o meu celular, caramba, eu só escuto os aplausos. Aí eu fiquei surpresa com aquilo, né? Aí eu continuei tocando junto com ela. Aí eu fiquei naquela dúvida: pô, será que ela vai repetir o B da música ou se ela vai voltar lá para o A? Fiquei naquela dúvida. Aí eu tocando junto com ela. Aí sempre no final da música, cada música termina de um jeito, né? A canção. E aí eu fiquei tocando, mas já pensando, e agora, como é que vai ser no final? Daqui a pouco eu paro de escutar o som da Dani. Aí eu pensei que tinha acontecido um defeito da minha internet, né? Parou alguma coisa que deu errado, mas eu continuei tocando. Depois eu fui lá para o Facebook para ver a continuação dela, né? Porque eu sempre ia lá para ver. Caramba, e parou mesmo. A filmagem dela parou. Parecia que ela sabia que eu estava tocando junto com ela, sabe? E deu uma deixa para eu terminar a música. Eu fiquei assim, eu falei, caraca, que coisa incrível. E aí teve uma outra também que eu retribuí um presente que eu ganhei do maestro Gilson Peranzeta. Então, ano passado, ele me enviou uma música escrita assim: Assim Falava a Clarineta. Aí, caramba, aí eu comecei a estudar essa música linda. Aí tinha uma parte da música, que é a parte B da música, que tinha muitas notas, não tinha pausa. É muitas notas. 3 linhas. Aí eu toquei e eu mandei para o maestro e falei assim: maestro, o que você acha dessa segunda aí? Porque eu ainda não tinha técnica de tocar 3 linhas, só notas, não tinha nenhuma pausa, porque ele, como é pianista, colocou notas assim que são maravilhosas, mas para o meu instrumento de sopro ainda eu não estava conseguindo chegar até o final. Aí eu mandei para o maestro, falei assim: maestro, o que você... E aí? Eu assim, tipo assim, eu posso tocar assim a sua música nessa parte, a parte B da música? Quando eu mandei para ele, ele começou a me dar parabéns, aplausos. Eu falei, pô, então ele gostou, né? No finalzinho do ano, eu dei para ele de presente essa música, eu tocando ela toda, porque eu só tinha tocado um trecho para ele. Se ele me autorizasse a tocar daquele jeito, né? Porque eu ainda não tinha aquela técnica de tocar todas aquelas notas. E aí, como ele adorou, aí eu falei assim, pô, vou fazer um vídeo então para presentear ele. Aí eu fiz um vídeo, mandei, ele adorou, falou que foi o melhor presente de Natal da vida dele. E aí eu tive que compartilhar com os amigos, para os amigos também conhecerem, né? Assim Falava a Clarineta. Aí eu fiz esse choro na janela especial. Então, e tem outro também, Choro na Janela, que eu fiz com um aluno, sabe? Então, assim, eu fui vendo, não tenho, não sei qual. É uma decisão muito difícil. Então, fica aí, a sua escolha. Sheila, já que a gente tem o privilégio de escolher a música, podemos apresentar então a homenagem que você fez ao maestro Gilson? Oh, muito obrigada.
Será que é a Sheila que toca clarineta que está aqui? É, ela mesmo, Sheilinha Moisés, ela mesma. Sheila é uma graça. Ela me mandou uma música que eu compus, mandei para ela. Várias clarinetistas que se chama Assim Falava a Clarineta. E ela hoje me mandou eu tocando de presente. Cara, é muito legal isso, Sheila. Sheila, a alegria dele em receber esse presente, olha, não tem preço, né, Sheila? Eu fiquei surpresa quando ele falou uma dessas lives que ele participou, né? Caramba, aí eu falei assim, não, todo mundo deve conhecer, pô, era uma música inédita dele, sabe? Então, cara, eu fiquei também muito feliz, cara. Muito feliz com esse presente. Sheila, nós aqui do Sarau Química em Arte tivemos hoje a alegria imensa de recebê-la aqui para batermos esse papo muito descontraído, para conhecer a sua história de vida, o seu trabalho junto à MC, a sua musicalidade, as suas parcerias e também das suas composições. Fica aqui a nossa gratidão, Sheila, e gostaríamos que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo hoje. Martinho, primeiramente eu queria agradecer o carinho enorme, né, que eu recebi de você. Foi um prazer, foi uma delícia reviver essas histórias incríveis. Me emocionei bastante, né? E hoje eu também me emocionei, então eu só desejo vida longa para o canal, te parabenizar pelo canal. Você e a Gisele também, que ela tem outro projeto, que é Mulheres na Ciência, muito legal. Então, parabenizar vocês pelo canal, vida longa. E a todos eu deixo a mensagem de que o amor mesmo, o amor é um ato revolucionário, né? Então, como diz o Paulo Freire, mudar é difícil, mas é possível. Então, um abraço a todos. Valeu, muito obrigada.